A visão noturna de uma cidade ao longe sempre exerce um fascínio quase hipnótico sobre quem a contempla. As luzes, dispersas em pontos de brilho oscilante, parecem pulsar, cintilar, como se respirassem um ritmo próprio, quase vivo. Essa dança luminosa que transforma o concreto inerte em algo mágico não é mera casualidade óptica, mas um fenômeno complexo que atravessa as camadas do físico, do perceptivo e do simbólico. É, em sua essência, um convite para mergulhar no que significa viver no limiar entre o caos urbano e a ordem imposta pela luz. Um jogo de sombras e brilhos que revela as inquietações mais profundas da modernidade e da condição humana. O efeito de piscar que percebemos quando observamos as luzes da cidade à distância é causado por uma série de fatores atmosféricos e fisiológicos que desafiam uma análise simplista. No ar, a luz, embora rigorosamente constante em sua emissão, se encontra com um meio fluido, dinâmico, onde o calor e o movimento das massas de ar criam variações na densidade e na refração dos raios luminosos. Este fenômeno, conhecido como cintilação, ocorre também nas estrelas, e é uma manifestação do princípio de incerteza que governa a nossa relação com o mundo visível. Nada é estático. Tudo está em fluxo, e o que percebemos é sempre um instante fugidio, uma interpretação subjetiva do real. Assim, a luz que brilha na cidade não é apenas uma emissão de energia, mas um signo de nossa própria fragilidade perceptiva, um lembrete constante de que a realidade é sempre filtrada pela mediadora imperfeita que é o olhar humano. Mas, além do aspecto físico e fisiológico, a visão das luzes piscando à noite carrega um peso simbólico que atravessa a história do homem e sua relação com o espaço urbano. Desde a antiguidade, a cidade é um organismo vivo, uma entidade que respira, cresce e se transforma, símbolo da civilização, do progresso e do poder humano sobre a natureza. Em Platão, na República, a cidade é a imagem da alma coletiva, um microcosmo onde se refletem as tensões entre a ordem e o caos, o bem e o mal, a justiça e a tirania. As luzes, neste contexto, funcionam como faróis na escuridão, representando a racionalidade, o conhecimento e a esperança que brilham contra o abismo do desconhecido. Contudo, ao mesmo tempo, essa iluminação urbana é também um véu que esconde as sombras da cidade. A alienação, a solidão, a violência silenciosa que pulsa sob o asfalto. A oscilação da luz, então, pode ser interpretada como uma metáfora para essa dualidade intrínseca à existência urbana. Uma chama que nunca é completamente estável, refletindo as constantes tensões sociais e psicológicas que moldam a vida na metrópole. Aos olhos da psicologia, esse fenômeno visual toca diretamente a experiência do sujeito moderno, fragmentado entre a busca por conexão e o medo do vazio existencial. Carl Gustav Jung, ao investigar os arquétipos que habitam o inconsciente coletivo, entenderia essa visão como uma projeção da luta interna do homem contemporâneo, um símbolo da luz que tenta atravessar a sombra de sua própria psique. A luz que pisca, incerta e distante, é a chama do self tentando se afirmar em meio à escuridão das ansiedades e dos conflitos internos. A cidade, com suas luzes, torna-se então um espelho da alma humana, onde a busca por sentido se revela num mosaico de brilhos e apagões, de momentos de clareza e lapsos de escuridão. Se transportarmos essa análise para a dimensão cultural, percebemos que o fascínio pelas luzes urbanas tem sido tema recorrente na arte, na literatura e na filosofia moderna. Baudelaire, em seus poemas sobre Paris, capturou a ambiguidade da cidade-luz, um espaço onde a beleza se mistura com o grotesco, onde a modernidade gera tanto encantamento quanto desassossego. Walter Benjamin, em seu ensaio sobre a modernidade, descreve a Flânerie pelas ruas iluminadas como uma experiência de anonimato e descoberta, uma imersão no tempo fragmentado que a luz artificial simboliza. No cinema, as luzes piscando das cidades noturnas são usadas para criar atmosferas de mistério, isolamento e desejo, revelando o paradoxo da urbanidade.
quanto mais iluminados estamos, mais expostos e, paradoxalmente, mais perdidos nos tornamos. Historicamente, o advento da iluminação elétrica no século XIX marcou uma revolução que transcendeu o simples ato de iluminar as ruas. Essa transformação mudou a percepção do tempo e do espaço, estendendo a atividade humana para além do ciclo natural do dia e da noite. O filósofo Walter Benjamin, em sua análise da modernidade, argumenta que essa nova luz cria uma experiência temporal fragmentada, na qual o passado e o presente se entrelaçam em flashes que parecem piscar diante dos olhos. A cidade iluminada simboliza a ruptura com o ritmo natural, o avanço do capitalismo e da indústria, mas também o surgimento de novas formas de alienação e controle social. A luz artificial, portanto, é uma metáfora poderosa da modernidade líquida, um farol que tanto guia quanto cega, que revela mas também oculta. Quando olhamos para essa dança de luzes com um olhar mais amplo, percebemos que ela nos confronta com questões fundamentais sobre a condição humana e nossa relação com o mundo. A cidade à noite é um território liminar, um espaço de transição onde o conhecido e o desconhecido se entrelaçam. A luz que pisca é a manifestação visível dessa ambiguidade, uma pulsação que lembra o batimento do coração da civilização, mas também o ritmo da nossa própria existência. Somos todos, nesse sentido, habitantes de um limiar constante, navegando entre a luz e a sombra, entre a certeza e a dúvida, entre o ser e o nada. Assim, a experiência de observar as luzes da cidade à distância é mais do que um simples fenômeno visual. É um convite para uma reflexão profunda sobre quem somos e onde estamos. Ela nos desafia a reconhecer que a realidade não é fixa, mas um fluxo contínuo de transformações e incertezas. Ela nos lembra que, apesar do avanço tecnológico e do domínio sobre a natureza, ainda somos sujeitos à fragilidade da percepção e ao mistério do existir. E, sobretudo, ela nos convida a abraçar essa dualidade, a aceitar que a luz que nos guia pode também nos cegar, que as sombras que nos assustam são também parte do mesmo tecido que nos protege e nos define. Por fim, a luz da cidade que pisca na noite é um símbolo da esperança e do desespero, do progresso e da decadência, da ordem e do caos. É um espelho da condição humana, um reflexo daquilo que somos e do que tememos ser. Nesse jogo de brilhos e sombras encontramos não apenas a imagem da cidade, mas a imagem de nós mesmos. Fragmentados contraditórios eternamente oscilando entre a busca por sentido e o medo do vazio entre a luz e a escuridão que nos habitam.